E aí, galera, eu sou o Jonathan. Hi guys, eu sou o Diego. Esse é mais um episódio de Versão Estendida, seu podcast semanal para falar sobre livros, séries, filmes, jogos, cultura pop em geral. Nosso Legal. assunto hoje é Anéis de Poder, liberdade criativa versus fidelidade adaptativa. Vamos bater um papo sobre essa série que fez muito sucesso, seria a palavra. Ela causou muita comoção no meio nerd, no meio geek, no mundo do streaming em geral. É inegável a gente pensar, principalmente enquanto parte do fandom do Tolkien, ou enquanto parte de um grupo que acompanhou a obra O Senhor dos Anéis com algum tempo, na expectativa que foi gerada em cima dessa produção. A Amazon, sabendo dessa expectativa, investe um dinheiro grande, pesado nessa produção, tendo uma estimativa de 465 milhões de dólares inicialmente, cerca de 700 milhões se contar os direitos pagos, né, à Fundação Tolkien e a todo o processo que envolve a obtenção dos direitos para a produção, para uma primeira temporada que poderia dar errado, ok? É importante mencionar isso. E que gera uma apreensão por parte dos fãs, que gerou por parte das pessoas que acompanharam a obra, que gerou uma apreensão geral, generalizada, envolvendo tudo o que poderia acontecer com essa produção. Afinal de contas, os três primeiros filmes, né, O Senhor dos Anéis e Sociedade do Anel até O Retorno do Rei, são obras muito bem avaliadas, tanto pela crítica quanto pelo público, o que gerou toda uma miríade de fãs que surgiram a partir dessas obras e que provavelmente migraram para os livros ou até apenas acompanharam, né, o universo através somente dos filmes. Então é inegável mencionar que Os Anéis de Poder, eles tinham a faca e o queijo na mão para ser a nova produção televisiva que tomaria o palco como principal obra de produção de fantasia desde Game of Thrones, né? Afinal de contas, nós já mencionamos isso uma vez, Game of Thrones muda como a televisão, como o público encara o sistema de séries, como ele acompanha um fenômeno televisivo. Porém, tendo toda essa expectativa, era óbvio que você cria uma ideia de expectativa versus entrega da realidade. O público, ele constrói uma ideia do que ele quer ver em tela, ele constrói uma ideia de onde ele quer ver determinado personagem, quais passagens ele quer ver adaptada, a fidelidade com que ele quer ver tais passagens, e tudo isso teve um impacto gradativo na série, uma vez que nós temos uma retenção de público bem deficitária para a primeira temporada. Nós tivemos aí uma audiência de 25 milhões aproximadamente nos dois primeiros episódios, em torno de 24 horas, e essa audiência cai drasticamente ao longo da temporada, tendo apenas 37% da retenção desses 25 milhões dos dois primeiros episódios. Então, nesse caso, nós temos aí todo um processo que envolveu essa expectativa versus a realidade, porque cozinhou-se durante muito tempo uma adaptação. Óbvio que a gente está falando com base no Senhor dos Anéis. Se a gente contar o Hobbit é ali de 2011 a 2015. Então, isso também não tem tanto tempo assim, mas o Hobbit não foi bem aceito pelo público. Existe uma divisão clara quanto às adaptações de Hobbit para filme. Então, partindo do pressuposto de que eu disse isso tudo e sou a pessoa que não viu integralmente Anéis de Poder, eu passo ao Jonathan agora a seguinte pergunta. E aí, botando você agora na fogueira. E aí, você gostou ou não de Anéis de Poder? Gostei, gostei. Gostou, mas é bom? Então, aí cabe o debate do episódio inteiro. Aí a gente pode entrar nos pormenores. Eu gostei, mas bom é uma palavra forte demais. Bom, ao contrário do Diego, eu não tenho familiaridade com a obra do Tolkien. Nunca li nenhum livro. Inclusive, eu tenho aqui em casa, deixa eu olhar minha estante aqui. Se eu não me engano, eu tenho ali, ó, o Hobbit. Eu tinha O Senhor dos Anéis e tinha o Silmarillion também, mas esses eu dei ao meu primo. E aí fiquei só com o Hobbit. Claramente nunca abri, tá no plástico até hoje. Eu não tenho o pouco contato que eu tive com a literatura de Tolkien, eu não me atraí muito. E apesar do meu apelo ser um pouco mais visual nesse sentido, até O Senhor dos Anéis, a trilogia, eu não sou tão chegado assim. Eu reconheço, eu já assisti os três, claro, assisti a versão estendida de 3 horas e pouca de filme cada um. Eu gostei dos filmes, é um universo que eu gosto muito, mas eu não me tornei aquele fã incondicional. A minha proximidade com a obra de Tolkien
se dá muito mais pelo RPG do que pela obra de Tolkien em si. Mas, se você é uma pessoa que está acompanhando o podcast e já nos conhece um pouquinho, você sabe que eu sou aquele indivíduo que vai assistir de tudo, que vai ouvir de tudo, vai ler de um monte de coisas. E como é uma ambientação de uma história de fantasia medieval, que, como eu falei, vem da minha origem de RPG, que eu gosto muito, da obra de Tolkien, que é uma obra muito boa, quando anunciaram que ia fazer Anéis de Poder, eu me interessei. A gente já falou aqui como o Game of Thrones foi importante para as séries modernas, como revolucionou a forma de fazer série para a TV e como fez uma boa transição para o streaming. E não é uma questão de puxar saco da HBO ou da série em si. Assim que Game of Thrones chegou ao seu ápice, ali na terceira, quarta temporada, todas as produtoras queriam uma série para ser o seu Game of Thrones. E a Amazon apostou em Anéis de Poder. A gente sabe que isso era uma intenção ali por trás da produção. Então, eu queria ver esse resultado. Parte da minha expectativa era em como eles iam colocar esses quase US$ 1 bilhão investidos em prática. Tendo em vista tudo isso que a gente falou, isso nos leva ao indagamento principal. Eu acho que talvez seja o indagamento mais importante desse episódio inicialmente. A série foi de fato ruim? Porque ter baixa retenção de público diz que, de alguma maneira, ela desagradou o público que começou a acompanhar ela de alguma forma. Mas eu acredito que muito disso se deve ao fato da criação de uma expectativa em cima de uma produção de Tolkien. Óbvio, com um investimento pesado, um investimento massivo, e tendo em vista de que o padrão estabelecido lá nas primeiras adaptações do Senhor dos Anéis ao Retorno do Rei foram, assim, adaptações quase perfeitas. Agora nós podemos começar, talvez, a debater o que de fato funcionou e o que não funcionou na série. Afinal de contas, como eu deixei claro inicialmente, eu sou a pessoa que assistiu, né, parcialmente, eu parei ela na metade, o Jonathan terminou a primeira temporada, então eu acredito que isso nos leva a crer que pontos positivos existem, assim como os pontos negativos. Eu gosto sempre de falar primeiro os pontos negativos, que eu acho interessante trazer essa ideia do que me incomodou, mas depois trazer a ideia do que me fez continuar gostando. Particularmente, eu sou defensor da baixa retenção de público se for justificado. Eu não julgo alguém por abandonar uma obra, como aconteceu aqui com o Diego, que não assistiu a primeira temporada inteira. Eu acho que, se você não está gostando, para de ver. No caso de Anéis de Poder, a primeira coisa que não me agrada, a primeira coisa que me chama atenção negativamente, é que quando agora, né, que já saiu a segunda temporada, eu terminei de assistir a série como um todo, eu não vejo justificativa para esse investimento tão grande. E aqui eu estou tirando o investimento de direitos autorais. Estou botando aqui só o orçamento da primeira e da segunda temporada na prática, né, para produzir a série. É um visual bonito? É. Efeitos especiais que em muitas partes são deslumbrantes? São. Mas, assim, já vi séries com orçamentos menores, muito menores, e muito mais redondas, muito mais equilibradas, bem feitas. E por que eu falo isso? Anéis de Poder tem cenas, principalmente ali no primeiro episódio, quando mostra... Como é que é o nome das árvores? Ai, sou fã de Tolkien, mas nem tanto, né? Eu sou espectador da série, né? Então, isso foi citado lá no primeiro episódio da primeira temporada. E é Ai, isso, as árvores que iluminam a cidade. Você que está ouvindo a gente e é fã de Tolkien, agora deve estar com muita raiva, porque a gente está falando de algo que claramente não, eu peraí, esqueci eu tô o pensando. nome. Peraí, que eu tô caçando as duas árvores de Valinor. Mas elas têm um nome. Árvores Sagradas de Valinor. Vamos deixar o nome delas para depois. Você que é fã de Tolkien, que gosta muito de detalhes, de coisas que foram citadas lá no primeiro episódio da primeira temporada, vai nos comentários, seja no nosso Instagram, @versãoestendida.podcast, ou aqui no Spotify mesmo, na aba de comentários, deixa o nome dessas duas árvores, a que iluminava a noite e a que iluminava o dia. Mas o meu ponto aqui essa cena onde mostra esse contexto das árvores, mostra a primeira guerra que aconteceu, mostra toda aquela narrativa dos elfos, são cenas tão lindas que seriam impossíveis de serem feitas se não houvesse um orçamento desse tamanho. Por mais qualidade que um trabalho técnico possa ter, por mais que a empresa fosse apaixonada pelo que faz, aquilo ali demanda dinheiro. Só que, ao mesmo tempo, existem muitas outras cenas ao longo da série que jogam contra esse orçamento todo.
principalmente boa parte das cenas que se passam em Númenor. Na verdade, eu já quero botar aqui já em panos claros na mesa, que eu não fui convencido por nenhuma cena que se passa em Númenor. Todas as cenas que envolvem os humanos, para mim, elas são dignas de novela da Record. Se as novelas da Record fossem passadas em 4K, seriam aquelas cenas de Númenor. Os figurinos, a cidade, os efeitos especiais, a cena da águia entrando, a águia gigante entrando no salão real. Para mim, tudo isso vai contra a qualidade que a série apresenta em outros momentos. Então, por isso eu acho que, no total, ela não justifica todo esse orçamento pela inconstância técnica da série. Isso vai também para a trilha sonora, para a mixagem de som, que é muito boa em alguns momentos, e em outros não é. Isso vai para a questão dos figurinos, para a continuidade da série. Então, eu acho que é uma produção muito cara, que em alguns pontos se valoriza, e em outros joga contra seu próprio orçamento. Então, esse para mim já é um fator negativo e que, curiosamente, eu não acho que tenha sido tão importante assim para a retenção do público. Mas, para mim, isso pesa bastante quando eu estou assistindo uma obra que vai ser uma série. Um filme, por exemplo, não chama tanta atenção. Mas para algo que eu tenho que assistir vários episódios por temporada, essa inconstância fica muito mais clara. Só deixando claro que o Jonathan tá falando tudo isso e acabou de meter o malho em Númenor, mas eu gosto do Tolkien, tá? Porque caso alguém esteja ouvindo e comece a achar que a gente não gosta, eu gosto. Só pra deixar claro. Assim, não o conheci, devia ser um senhor simpático, fumador de charuto, amigo de C.S. Lewis, né? Bom, como eu falei, eu não li a obra de Tolkien, mas como a obra dele rende tantas histórias boas, tanta possibilidade dessas histórias serem contadas, então isso me atrai. E aí na série, além da parte visual, que eu estava falando que não corresponde tanto ao orçamento, eu acredito que quando você tem muito dinheiro numa obra, e essa obra é importante para a cultura pop, e quando eu falo que ela é importante para a cultura pop, não é só uma valorização da arte, é um interesse mercadológico mesmo. Se eu sou da divisão de produção audiovisual da Amazon e colocam na minha mão essa obra, eu posso ter o maior respeito do mundo pelo Tolkien e pelos fãs. Mas vai pesar na minha mão o fato de eu estar lidando com algo que é muito mercadológico, que tem uma possibilidade de lucro muito grande. Então eu vou tratar aquilo com todo cuidado. Óbvio, se eu sou fã e se eu gosto, se eu valorizo a arte pela arte, isso vai dar um plus na minha produção. Só que quando eu olho para essa série, eu fico pensando, cara, será que com o dinheiro que eles gastaram, não dava para pegar o pessoal, botar numa sala de roteiristas e encher eles de dinheiro e falar assim, ó, vocês só saem daqui quando eu tiver um roteiro que é fluido, que é equilibrado e que não seja mal dividido. Porque o que eu senti na série é que ela teve muita dificuldade em dividir os núcleos da série. Tinha episódio que a narrativa era muito bem dividida e não é aparecer todo mundo o episódio inteiro. Tinha episódio que ficava só em dois núcleos, mas era uma narrativa equilibrada. Tinha outros episódios que apareciam quatro, cinco núcleos, o que a princípio é bom para a dinâmica da série do episódio em si, e ficava uma coisa totalmente perdida. Então eu acho que faltou um primor, faltou ali uma acuração nesse roteiro. Nesse ponto de destacar primeiro as coisas negativas, eu trago essa questão do roteiro e do ritmo do roteiro como uma coisa que sim, para mim foi incômodo. Ao longo da exibição dos episódios, né, da minha audiência aos episódios, eu me indaguei se isso não era intencional. Por quê? Qualquer pessoa que tenha lido o livro do Tolkien sabe que a narrativa dele, em determinada medida, tem um ritmo mais lento. Ele é mais descritivo, ele é mais expositivo, ele é mais detalhista na construção de cenários, construção de personagens, construção de universo como um todo. Então eu fiquei pensando ali ao longo dos 3 primeiros episódios, 4 primeiros episódios, se não era intencional esse ritmo mais lento, ok? Sendo intencional ou não, eu não posso deixar de mencionar que isso foi algo que me prejudicou bastante a minha experiência quanto à série. Por quê? Eu sinto que eu assisti a 4 episódios que me contavam migalhas de um enredo maior e que não avançavam na velocidade que eu precisava que eles avançassem. E aí, à medida que eu comecei a perceber isso, eu fiquei preocupado com esse avanço vai acontecer de maneira corrida ou de maneira bem estruturada ao final da série? Porque ao longo do processo, eu tenho 4 episódios que, sinceramente, você não sai do lugar.
Você tá, óbvio, você tá os passos, você move os personagens, você tem coisas acontecendo, mas não que justifique uma lentidão tão grande dentro dessa narrativa. Então esse espaçamento de eventos, essa situação que coloca o roteiro de maneira cada vez mais gradativa, em ritmo mais lento, me incomodou numa medida que contribuiu para que eu me afastasse. Porque era um episódio por semana, eu acompanhava cada episódio semanalmente. Porém, tendo essa sensação, esse sentimento de que o episódio não está me entregando alguma coisa, eu não me sinto estimulado a retornar para o episódio seguinte. Pelo contrário, isso vai baixando, evidentemente, o interesse que eu tenho em continuar. Ou seja, isso contribui para que a minha retenção não seja alcançada dentro desse processo. Então, nessa lentidão do roteiro, eu sinto que outro ponto que é prejudicado são os diálogos, né? Eventualmente, eles são prejudicados por esse processo. Muitos deles parecem diálogos plásticos, expositivos. Eu sinto que, em alguns casos, eles tentaram traduzir um pouco do grande teor filosófico e reflexivo do Tolkien para dentro da série, mas que isso não acontece da maneira como deveria. O que você acha sobre, Jonathan? Então, essa questão do diálogo, eu acho que a gente pode juntar o roteiro enquanto fala, o roteiro falado, com o tom narrativo da série. Citando aqui a Nossa Senhora Isabela Boscov, eu acho que quando tudo é poético, nada é poético, né? Quando tudo é romântico, nada é romântico. E aí nessa série, eu sinto que a todo momento, em cada cena, era uma briga para saber qual personagem tinha a fala mais impactante, qual personagem tinha a fala mais reflexiva ou filosófica. E aí foi o que você falou. São características que podem estar presentes na obra do Tolkien. Uma narrativa mais lenta em alguns momentos, e uma escrita mais filosófica, com camadas, que sempre tem ali uma lição por trás, seja uma questão de moralidade, uma questão reflexiva da humanidade em si. Então é muito legal trazer isso para a série. Inclusive, eu acho que é um pouco do que poderia ser melhorado em relação aos filmes, né? Você trazer mais essa questão poética e reflexiva, equilibrando ela com a aventura em si. Só que na série, eu senti que, além do que você falou, da exposição dos diálogos, eram diálogos que para mim acabavam não tendo peso. Por exemplo, os diálogos ali entre os pés peludos, no começo, era aquela coisa num tom acima, né, uma coisa mais alegre, despojada, descompromissada, mas que você nota que tem a sabedoria, que tem a reflexão. Muitos ali dos diálogos cheios de tristeza daqueles que ficam para trás. Então, olha que legal, olha que história a ser aprofundada. E aí, quando chega na quarta conversa, e eles estão falando sempre no tom de olha que lição de moral eu acabei de te dar, ou então olha quanta sabedoria é contida nessas palavras. Não precisa ficar tentando me convencer o tempo todo que essa é uma obra poética. Seja uma obra poética, sabe? E a mesma coisa quando você tinha os diálogos do Ada. Eu gosto muito desse personagem. Mas aí você tem o diálogo do Ada confrontando a Galadriel. Toda vez, inclusive, fazer aqui já um parênteses, toda vez que tinha um elfo em cena, eu sentia que a série estava tentando me convencer como os elfos são superiores. Isso é muito chato porque eu naturalmente acho os elfos superiores. Isso não seria difícil para mim, sabe? Eu olho para um elfo e penso, caramba, como a Terra-média deveria ser cheia só de elfos. E aí eu assisto essa série e fico, caramba, que chatice. Nossa, vocês estão tentando me convencer que o reino dos elfos é grandioso. E aí eu olho para o reino dos elfos e é só um brilho meio borrado, um blur na imagem, e armaduras brilhantes que me convencem que elas são de alumínio e não de ouro, sabe? Então, esse roteiro, ele é aliado a um tom de narrativa, e aí isso entra a fotografia, entra a trilha sonora, né? Entra toda a forma que a série está me contando aquela história, de que ela tenta me convencer que é grandiosa, e na realidade, eu vejo tanto essa tentativa que em nenhum momento eu compro. Em nenhum momento eu estou sendo um pouco extremista, talvez. Eu compro sim essa grandiosidade em momentos espalhados nas duas temporadas. Só que aí você tem o contrabalanceamento aí de momentos, como eu falei, Númenor que parece cenário da Record, os elfos que poucas vezes me convencem que eles são grandiosos de fato, principalmente em relação ao reino dos elfos, dos pés peludos, que são super carismáticos, e a narrativa torna eles um pouco desinteressantes ou um pouco enfadonhos, como o Diego falou, a questão do ritmo, que a história é contada, porque os pés peludos são personagens para cima, são personagens ali que não são monótonos.
E aí, quando a série divide no mesmo episódio aquele núcleo dos pés peludos em 7 blocos diferentes, infelizmente não me orgulho disso, mas torci para que aquelas duas meninas morressem. Eu não lembro nem o nome, não faço questão, mas queria que elas morressem, inclusive o estranho, né, o nosso Gandalf disfarçado. Para mim, ele também podia ter morrido em vários pontos da narrativa, e não porque eu não gostei do personagem, mas por essa questão da forma que foi contado. Antes do Jonathan avançar sobre isso, parece uma novelização, né, do conceito de roteiro. A gente está acostumado a isso enquanto brasileiros, quando você divide um, um, um todo, né, um roteiro central em vários blocos, aí dá uma migalhinha de cada bloco para o telespectador, porque o telespectador tem que voltar na terça-feira. Só que justamente o ritmo de novela é diferente do ritmo de uma série. A novela, ela ao longo da semana você é dividido em 5 episódios, às vezes 6, porque tem novela que é exibida aos sábados. E aí você pode ficar dando uma migalhinha, 2 de cada bloco por episódio. E aí a pessoa volta na semana que vem para continuar isso. Quando você divide, os blocos, né, pega os Hartford, pega o roteiro deles, a história deles, divide em 7 blocos dentro de um episódio, fica parecendo uma novelização dentro do mesmo episódio para aquele personagem. E aí contribui para que a gente acabe dispersando dessa narrativa. Até porque na novela isso é feito porque já é pensado que você perca alguns episódios da novela e não perca a história. Então é muito comum que você passe 3, 4 dias, às vezes uma semana sem assistir a novela, e quando você pega para assistir de novo, você não sente que está perdido na história, porque ela repete, porque os personagens falam repetidamente as mesmas informações. É proposital. Ao mesmo tempo que ela é, quando é bem feita, quem está assistindo todo dia não se sente incomodado com isso. Em Anéis de Poder, eu senti essa repetição, e como eu estava assistindo assiduamente, a série saía, e no mesmo dia, de manhãzinho, eu estava lá assistindo, eu sentia que a série estava meio que me chamando de burro, sabe? E eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo, principalmente quando uma história tem um mistério, tem um quem matou, ou onde está fulano, ou tem um impostor entre nós. Normalmente eu sou muito pego pelos plot twists de maneira muito fácil, né? Mas assim, aquele estranho, onde está o Sauron? Ah, vamos botar aqui esses personagens que acham que o estranho é Sauron. Gente, assim, eu matei quem era o Sauron, sei lá, no começo da primeira temporada, sabe? E não é porque, nossa, olha que gênio de narrativa ele é. É porque a série tentou disfarçar isso tão descaradamente que chamou a minha atenção. E aí eu entro num ponto que é muito positivo, mas que eu acho que foi um pouco atrapalhado e foi até injustamente criticado. Vou defender aqui. Eu acho que eu já posso aliar 2 pontos positivos aqui: o casting da série e a construção de personagens. Apesar de eu não gostar de vários personagens dentro da série, eu não gosto no bom sentido. Por quê? Eu acredito que o objetivo da série foi alcançado, aquele personagem foi bem construído e eu não gosto dele. Então não é uma questão de que eu não gostei da forma que eles foram construídos. Por exemplo, Galadriel, a gente tem que acompanhar Galadriel basicamente como protagonista nas 2 temporadas. Em alguns momentos isso é colocado de lado. Tem até episódio que a Galadriel praticamente não aparece. Quando aparece, é só para dar um gancho pra gente de um próximo episódio. Mas a gente assiste muito a ela enquanto protagonista. E eu gostei muito da construção. Eu só tenho a referência da Galadriel dos filmes do Senhor dos Anéis. E essa referência não é tão consistente assim. Até porque a Galadriel não é uma personagem de destaque na trilogia, né? Ela não está ali protagonizando. Então, quando ela aparece mais nova nessa série, eu consigo comprar, por exemplo, algumas atitudes impulsivas da Galadriel. Eu sei que isso foi um debate muito grande entre o fandom, né, da questão de ela não deveria ser tratada como uma adolescente. Mas dentro da série, é curioso quando a gente está aberto para assistir o que está sendo contado ali, eu consigo ver na primeira temporada, do primeiro episódio para o último, uma mudança na Galadriel. Quem dirá na segunda temporada? Eu acho que é um pouco forçada a mudança que eles colocam nos 2 últimos episódios da segunda temporada, onde eles tentam sair de uma Galadriel que está aprendendo, que já era uma boa líder, mas agora está se tornando uma líder sábia, e de repente, os últimos 2 episódios, principalmente no último episódio, eles colocam um brilho nela e
tentam botar que ela virou a Galadriel da Kate Blanchett, que já é aquele personagem. Eu acho que a escada estava legal. A construção estava muito boa para ela se tornar aquela personagem na história do Senhor dos Anéis. Outro personagem, o Ada, eu já citei ele aqui, é um vilão que depois vira um antagonista, mas é um vilão muito bem construído. Pega aquele clichê do o vilão tem um passado, você não sabe do que ele viveu, talvez ele tenha uma justificativa para estar fazendo aquilo ali, mas não usa de uma maneira superficial. Então a série não tenta botar assim, ó, tá vendo? Você jogou o Ada, mas ele era um elfo. Ele passou por isso e aquilo, e agora você tem que entender. Não, eu não tenho que entender nada. A série bota para mim, sim, que o que ele estava fazendo não era justificado, mas ela me traz uma reflexão. Eu consigo refletir que aquele personagem tem camadas, que ele não era pura maldade apenas. Então você tem várias possibilidades narrativas a partir desses personagens. E ligando os dois pontos, essa construção de personagem casou muito bem com os atores escolhidos. Eu tenho algumas atuações que eu não gosto, e aí eu acho que é passível de crítica à atuação, e também é uma questão de opinião minha. Não gosto da Rainha de Númenor, a atriz é muito boa, mas eu não gostei da atuação do personagem que ela criou ali, principalmente depois que ela fica cega, pelo amor de Deus. Eu acho que deveria ter um curso em Hollywood de vamos aprender a interpretar cegos. Eu acho que ficou um pouco a desejar ali. Não gosto da atuação do menino que acha a espada, eu não lembro o nome dele, mas ele acha a espada de Sauron. E é justificável em ponto, porque ele não tem tanto destaque e é um ator iniciante. Mas a gente tem muita criança talentosa aí para aceitar a adolescente medíocre fazendo o papel. E o personagem, que é o Celebrimbor, que é o forjador dos anéis junto com o Sauron disfarçado, né? Eu não gostei muito também da atuação, da forma que ele criou o personagem, né? Também sei que é um bom ator, mas naquele contexto ali não gostei. Meu destaque de atuação e de construção de personagem, né, transformando esses dois pontos positivos em um só, são a Galadriel, e vou defender até a morte, o Elrond, que eu gosto muito, gostei muito do personagem, inclusive gosto mais dele do que da Galadriel dentro da história, e do núcleo dos anões, e aí também é chover no molhado, né? O núcleo dos anões é sempre bem retratado, é sempre bem feito, e aqui eles não deixaram a desejar em ponto nenhum. O efeito especial é muito bom, a atuação dos anões está muito boa, a, as camadas que os personagens têm estão muito boas, e aí bate de frente de novo com aquele problema da narrativa e do roteiro. Por exemplo, o pai, o rei anão, né? O pai do amigo do Elrond, ele é corrompido pelo anel. E aí ele começa a mudar a personalidade dele. Só que a série já tinha me apresentado muito bem a personalidade dele. E aí quando ele começa a ser corrompido, eu percebo isso. Isso é muito legal. Eu vejo na maneira que ele está atuando, como as ações que aquele personagem está tomando foram corrompidas pelo anel. Mas aí a série, em cada episódio que ele aparece, joga na minha cara, da forma mais clichê possível, que ele está corrompido. Então ele grita, a ganância, que é a característica dos anões, que vai, anãos, né, que a série coloca, né, em Não. respeito lá à nomenclatura correta, né, os anãos. Os anãos, essa característica deles, que é a ganância, é ressaltada pelo anel e é o meio pelo qual eles são corrompidos, e isso é muito legal, só que isso é feito de maneira tão exagerada e chegou no segundo episódio, eu falei assim, tá bom, série, legal, eu já entendi que ele foi corrompido. Agora me mostra as consequências dessa corrupção. Não bota o filho dele para discutir pela milésima vez, só para ele fazer um olhar meio maníaco, dar a câmera, dar um foco no anel, e ele ir lá e falar, não, vamos cavar, cavem mais. E eu ficava, tá bom, eu já sei que essa... Mesmo que eu não soubesse que o Balrog está lá embaixo, é Balrog, né? Mesmo que eu não Não. soubesse que ele está lá embaixo, eu já tinha sacado que ia dar errado. Eu já sabia que aquilo ali já tinha sido profetizado que ia ser a ruína dos anãos. Mas a série, o roteiro, não confia que eu entendi isso através da construção do personagem, através da atuação. Então, esse ponto positivo eu acho que ficou muito prejudicado por isso e também pela questão do fandom. E aí a gente tem que entrar de novo, assim como a gente falou sobre The Last of Us, a gente tem que entrar em quão problemático é a comunidade geek, a comunidade nerd, a comunidade pop como um todo. A cultura do fã.
né, quando a gente fala do casting, porque temos um elfo negro. Eu acho o personagem dele meio qualquer coisa, né? A proposta é muito boa, ele é um estereótipo, né? Ele está ali dentro da série cumprindo o seu papel, então não acho ruim, acho meio qualquer coisa mesmo. Mas a série não tinha estreado, a gente tinha um trailer, um teaser da série, onde ele aparecia em slow motion, puxando um arco e flecha, e boa parte do fandom já tinha decretado que ia ser um fracasso, porque onde já se viu trair tanto a obra original assim e botar um elfo negro? E aí eu olho para isso e penso, ah, gente, por favor, 2002, né, na época. 2022, né? É, É interessante a gente pensar que uma das justificativas que foram utilizadas para atacar a presença de um elfo de cor negra foi que o Tolkien os descreve como brancos. Sim, o Tolkien escreveu em 1937, né? A abolição da escravatura no Brasil tinha acontecido em menos de 40 anos. Então, nesse caso, é óbvio a gente pensar que era um outro período da época. E ele escreve isso vindo da Europa, como um europeu, ou seja, ele tem uma visão eurocêntrica. Ninguém aqui, não, óbvio, não estou falando que o Tolkien fosse racista ou qualquer outra coisa, como já surgiram diálogos e análises, debates possíveis quanto a isso, por conta da questão dos orcs e tudo que isso implica. Não é essa seara que a gente quer entrar. Mas é óbvio que ele tinha uma visão de uma Europa ainda permeada pela visão eurocêntrica, que é uma população majoritariamente branca, uma população majoritariamente elitista e todo um processo, e isso passa, querendo ou não, para a construção dos elfos. E aí cabe lembrar que literatura, ficção, ela sempre parte de um ponto da realidade. Ele partiu do ponto da realidade dele para criar em cima disso o universo do Senhor dos Anéis. E aí utilizaram isso como justificativa para atacar a presença de um elfo negro. Gente, evoluímos enquanto sociedade. É bem possível que a gente olhe para trás e perceba, o autor não pensou nisso, e está tudo bem. Ele não pensou isso naquela época, mas agora a gente consegue pensar, então agora precisamos ou podemos corrigir esse problema, corrigir esse déficit que existe ali, e colocar um personagem que seja mais diverso, um personagem que seja diferente dos espectros originais utilizados, e que venha agregar ainda mais a narrativa. Porque em nenhum momento a cor dele foi uma pauta de desenvolvimento do personagem. Ele é tratado como um personagem como qualquer outro. E, inclusive, deveria ser até um crime, porque a gente está falando das partes boas, e eu vou falar uma parte ruim. Ele é até mal escrito. A gente deveria ter criticado ele por ser mal escrito. É um personagem ruim, não por ser negro. Isso vira completamente outro assunto, outro tópico. Inclusive, se as pessoas tivessem criticado ele após o lançamento da série e criticado que a construção de personagem dele é ruim, aí seria completamente cabível e completamente entendível. Ao contrário do que aconteceu, como o Jonathan falou, que foi criticado aí logo no primeiro teaser justamente pela cor, pelo tom da pele dele. acho até legal levantar esse tópico rapidamente, que é o fato de os pontos negativos que eu ressaltei aqui, e você ressaltou também, os pontos positivos que a gente está ressaltando, pelo menos da minha parte, praticamente nenhum deles vem da obra original. Se a gente parar para pensar, claro, a história que está sendo contada ali, ela é essencialmente obra do Tolkien. Ainda que seja, sei lá, um conto inacabado, ou então uma obra conjunta ali com o filho dele. Não interessa, é baseado na obra de Tolkien, né? E aí, claramente, sem ele, essa história não existiria. Mas os pontos que eu levantei, eles são independentes. E aí me leva a essa reflexão, né? De que, na minha visão, o que não funciona na série ou o que funciona é totalmente mérito dela, é totalmente mérito da série. Então, se a narrativa ela foi perdida, ela foi confusa, se em alguns momentos ela foi lenta demais, se os personagens foram bem construídos, se eles têm muitas camadas e os atores entregaram boas atuações, isso é totalmente mérito da série, tanto para bem quanto para mal. E aí a gente tem aquele questionamento, né? Será que se isso não fosse uma adaptação da obra de Tolkien, ou se essa obra não fosse tão famosa, não tivesse tantos fãs, será que a série ela seria encarada como uma série ruim? Ou ela seria encarada como uma série acima da média, o que ela é, uma série boa? Tanto acima da média que a gente tem uma aceitação de crítica muito boa, né? A primeira temporada tem 84% de aprovação no Rotten Tomatoes e 71 de 100 no Metacritic. Óbvio, a gente sempre deixa claro aqui, a gente não entra na seara se crítica é comprado ou não e etc.
Mas quando a gente olha para isso em aprovação do público, a aprovação do público é 38%. Ou seja, é uma queda muito brusca, é uma disparidade muito grande quando a gente coloca as 2 coisas lado a lado. Óbvio que a gente precisa levar em consideração que houve review bomb sim, assim como no caso de The Last of Us, assim como no caso de várias outras, obras que passam por esse processo, e que isso prejudica a nota, principalmente por parte do público. E aí eu acho interessantíssimo esse questionamento que você trouxe. Tira o nome de Tolkien, tira Senhor dos Anéis, a obra é ruim? Não, pelo contrário, ela é uma obra boa. Inclusive a crítica atesta isso, ela está acima da média, que funciona dentro do que ela se propõe, mesmo com os problemas que ela apresenta. Percebendo então que ela não é uma obra ruim e também não é uma adaptação ruim, o que é importante mencionar, isso nos leva ao ponto de até que ponto a liberdade criativa deles poderiam ir. Porque muito se questiona sobre essa questão de: "Ah, mas parece fanfic. Ah, parece mal escrita. Ah, Galadriel é uma adolescente. Ah, tal personagem é assim, é assado". Até que ponto as pessoas sabem que eles não podem adaptar fielmente todas as obras? Existe uma restrição clara quanto ao que eles podem adaptar. Eles podem fazer menção àquilo que aparece nos contos que eles possuíram acesso. Eles não possuíram, por exemplo, acesso total e o direito irrestrito para adaptar o Silmarillion, que é a proposta, que seria a proposta original e que era o que a Amazon queria originalmente. Adaptar as 2 primeiras eras através do Silmarillion. Porém, a cessão desses direitos aconteceu de uma maneira bem restrita para eles. Eles têm acesso a alguns contos, alguns personagens, algumas passagens e eles podem utilizar elas. Então, todo o resto que não existe, o que existe entre esses contos, entre essas passagens, é necessário que eles construam em cima e que eles possam, que eles construam a narrativa da maneira deles, que eles não possam fazer uma adaptação de algo que pertence a outro grupo, que nesse caso está nas mãos da New Line Cinema, que pertence ao grupo Warner e quem disputa ativamente os direitos do Senhor dos Anéis com a Amazon. Então fica nesse ponto. Até que ponto a liberdade criativa deles pode ir, tendo em vista de que eles vão precisar utilizar ela, muitas vezes, até mais do que seria necessário para uma adaptação. Então fica claro para a gente que existe uma limitação quanto a isso. E aí, até onde a gente pode culpar a Amazon por ir até onde ela pode ir? Óbvio que isso entra naquela dualidade, o público tinha uma expectativa, a realidade que ele ganha é outra. E a questão é, será então que a responsabilidade não está na gente enquanto fã, de ter criado uma expectativa muito grande em cima de um processo que não era necessariamente para acontecer assim? Não era para ser uma adaptação extremamente fiel, 100% perfeita? Eu acho que a gente pode até ir um pouco além desse argumento, desse questionamento, porque além da expectativa que um fã cria, existe muito na cultura pop em geral o sentimento de posse da obra e posse do artista. Então, por exemplo, eu sou fã de Taylor Swift, e aí você tem um fandom que é composto de gente maluca, e quando a artista faz algo que não corresponde à expectativa dos fãs, eles se sentem traídos, porque eles não queriam que ela agisse daquela forma, então ela deveria ter feito diferente. Mas por que ela deveria? Eu sou fã de uma série de livros, e aí eu vou ver a adaptação. Por exemplo, tem um livro, ele não é hypado, né? Não é um livro muito famoso, que é A Solidão dos Números Primos. Se você nunca leu, eu sugiro que você não leia, né? É um livro que desgraça a sua vida, né? Parte da minha terapia veio por causa desse livro, então sugiro que não leia. O autor, se eu não me engano, ele é francês, eu não lembro exatamente se o autor é francês, mas a adaptação que fizeram é um filme francês. E a gente tem no mainstream aquela ideia de cinema francês. Né? Igual aquele meme do quer parecer interessante? Fala que você é fã do cinema iraniano, decora dois cineastas que ninguém conhece e pronto. Vão te chamar de intelectual. Então a gente tem essa visão meio errada, né? Pensei, poxa, o livro é muito dramático, o livro é pesado, é de tragédia, é tristeza e moral para a vida. Aí eu pensei, é uma adaptação num filme francês. Logo, deve ser um filmaço, né? Quando eu assisti, deveria vir escrito assim no começo do filme, levemente inspirado no livro, porque é um filme que é uma adaptação que não leva muito em conta a obra original do livro. E é um filme que eu não gostei. Mas sabe o que eu fiz? Eu tirei o filme assim que os créditos subiram,
Eu nunca mais vi esse filme. Essa é uma das poucas vezes que eu falo sobre esse filme. Por quê? É uma obra que eu gosto muito. Eu achei a adaptação uma péssima adaptação e uma péssima obra cinematográfica. E a história acaba aí. Eu não fiquei cultivando aquele sentimento de não deveria ser assim. Se eu estivesse fazendo essa adaptação, eu colocaria a personagem principal para fazer isso e aquilo. Não, gente. Vamos parar com isso. O fã, ele não tem parte dos direitos autorais da obra. Pelo contrário, quem tem é a Amazon. Quem é dona de parte da obra é a Amazon. E a gente fica aquela questão: é fanfic? Não é. Fanfic é o que você escreve aí na sua cabeça. O que você imagina que deveria ser Anéis de Poder, isso é fanfic, porque você não é dono da obra. O Tolkien já morreu, mas a fundação vendeu parte dos direitos, uma parte para a Warner e outra parte para a Amazon. E, inclusive, criaram a maior rinha de séries que existiu e se deram muito bem, porque as duas saíram ganhando, né? A primeira temporada rivalizou diretamente com a Casa do Dragão, tanto no interesse do público, pela temática, óbvio que são séries que não são parecidas. Você está falando de séries de fantasia, as duas trazem um conceito medieval, as duas têm um fandom muito grande, e eles estrearam as duas praticamente ao mesmo tempo. Só que eles foram espertos o suficiente para causar uma rinha de fãs, fãs burros, né? Porque eu estava lá assistindo as duas, né? Uma na sexta-feira e outra no domingo tranquilamente, mas eles criaram uma rinha de fãs mais segura para eles lucrarem. Então, por exemplo, as séries não estreavam no mesmo dia, no mesmo horário. Eles tomaram muito cuidado para ter isso, para ter um distanciamento. Então, uma das séries, não lembro agora qual foi, não sei se foi Casa do Dragão ou Anéis de Poder, começou antes. Então, tinha ali um distanciamento entre as duas até no ponto da série. Então, assim, eles utilizaram essa parte negativa do fandom contra eles mesmos, né? E saíram lucrando. Então, óbvio, a gente está falando aqui, a série não teve uma boa retenção de público até o final. A segunda temporada, ela ganhou em crítica com o público, então eles fizeram algumas mudanças que agradou mais a maioria do público, eles souberam jogar. Só que o fã, às vezes, se perde nesse jogo, né? Então, não, mas não poderia ser assim. A Galadriel não poderia ser assim. Mas não poderia por quê? Porque você aí na sua casa decidiu? E óbvio, a gente sempre deixa claro aqui o seguinte: todo mundo tem direito à sua opinião. Eu tenho direito de não gostar de uma obra, eu posso criticá-la, seja com base em algo técnico, como a gente já falou bastante aqui sobre o roteiro, sobre a questão da qualidade inconstante dos efeitos, seja com base na opinião, coisa que eu já falei também, de personagens que são bem interpretados e eu não gosto desse personagem. Então, não é sobre inibir a opinião de um fã que leu aquela obra quando era jovem, ou então conheceu depois de adulto, e essa obra significa muito para a vida dele. E eu odeio gente que diminui os gostos dos outros. Então, assim, você pode ter sim a obra de Tolkien como algo muito importante na sua vida. Eu acredito nisso. Só que vamos botar cada um no seu lugar. Você é um fã e seria muito bom que a obra te agradasse, mas foi como o Diego falou. A gente não pode encarar como se a adaptação estivesse sendo feita de maneira desleixada ou de má vontade. De maneira desleixada, a gente sabe que existem obras que são feitas, mas não uma obra que custou cerca de US$ 1 bilhão. O Jeff Bezos não está lá na casa dele, botando a cabeça no travesseiro e pensando: desperdicei US$ 1 bilhão aí para a gente fazer uma série de qualquer maneira. Claro que não. Foi o que eu falei no começo. Por mais que exija ali um apreço pela história, um respeito pelo autor, um respeito pelos fãs, a Amazon quer lucro. Então pensa você comigo, a Amazon vai perder dinheiro de propósito? A perda de retenção de público, as críticas que houveram à série foram algo que eles levaram em consideração. Foram algo que eles colocaram ali no caderninho deles e tentaram mudar na segunda temporada. Apesar de que os produtores vieram a público e disseram que não, que boa parte do roteiro, quase todo o roteiro da segunda temporada já estava escrito quando houveram algumas críticas. Mas, coincidentemente, né, a gente não pode ser criança aqui também, coincidentemente, as mudanças que eles fizeram batem muito com as críticas que o público fez, né? Então fica aí o dito pelo não dito. Mas, de qualquer forma, o que eu estou querendo dizer aqui é que fã, ele não é dono nem do artista e muito menos da obra. Uma obra, ela passa a ser nossa quando você lê o livro, quando você assiste a série, você constrói a sua interpretação em cima daquela obra.
Então, todos nós tomamos parte um pouco dessa arte. Agora, enquanto querer ditar o que a obra pode ou não ser, aí já traz essa interpretação errônea que boa parte dos fãs, e aí eu estou falando do fã de qualquer coisa, boa parte dos fãs tem essa interpretação de que a obra tem que ser do jeito que eles querem. Eu acho extremamente interessante isso que você está trazendo, porque cada vez mais eu interpreto o fandom, o termo fandom e o conglomerado de pessoas que passam a ingressar em um determinado fandom como um obstáculo para a liberdade criativa ou então para as produções que precisam nascer e crescer com um pouco mais de liberdade. Afinal de contas, o fandom ele quer manter aquele elemento cristalizado de acordo com a memória afetiva dele ou as expectativas dele precisam ser atendidas. E isso não vai acontecer, sabe? Não vai acontecer por diversos motivos, seja pela visão criativa do próprio diretor, produtor, quem seja que esteja trabalhando, seja pela liberdade criativa do roteirista de poder trabalhar a obra dele da melhor maneira possível, ou seja pelas necessidades adaptativas mesmo, de que a maior parte dos fãs não entendem que determinadas coisas não servem para outras mídias. Um exemplo disso bem claro e categórico é: se a mudança agrada, ninguém reclama. Eu acho que um dos melhores exemplos que a gente pode trazer sobre isso é a questão do Capitão América na Marvel, né? Quando a gente fala de uniforme de super-heróis, as pessoas sempre falam que querem os uniformes cada vez mais fiéis e etc. Mas convenhamos, todo mundo lembra do uniforme do Capitão América no primeiro Vingadores. Aquele uniforme é horrível. E ele é muito fiel ao quadrinho. Só faltou a asinha estar pro lado de fora do capacete. Ele é muito fiel ao quadrinho e é horrível. É o uniforme que os fãs do Capitão América do cinema mais odeiam. E aí a questão que eu trago é justamente essa. Fidelidade nem sempre é igual a qualidade. É só sinônimo de que você recortou um elemento da obra original e colocou ele frame by frame dentro da nova obra. Não necessariamente significa que vai ser bom, ou que vai ficar bom, ou que principalmente que encaixa dentro dessa determinada sequência. Pelo contrário, a prova disso é que houveram mudanças sim no Senhor dos Anéis, na obra original, para a adaptação dos primeiros filmes, e que a gente adorou. Aquela cena da Áurea conjurando os cavalos no rio para salvar o Frodo, originalmente do livro, é feita com Gandalf. Mas as pessoas não reclamam dessa cena, porque a cena é bonita, a cena é bem feita. A troca de um personagem pelo outro não afetou o andamento da cena. Mas aí, se isso acontece ali, uma mudança de cena do mas isso deveria ter acontecido com a Galadriel e não com o Elrond. No Anéis de Poder, o público já vai predisposto a criticar, porque eles geraram uma expectativa e eles querem que sejam desse jeito, eles querem agir como guardiões da obra, e como você bem colocou, eles não são, né, detetores dos direitos da obra, mas eles querem garantir que a obra seja exatamente da maneira como eles esperam, e não entendem que ela não vai ser por N motivos. Entendendo então que essa pressão do fandom em cima das estruturas atrapalha de maneira consistente o desenvolvimento de séries, eu queria questionar que uma parte negativa desse fandom, que esteja só querendo que a coisa seja do jeito que ele quer, não que a coisa melhore, não que a coisa seja boa do jeito que está sendo e possa melhorar para ficar ainda melhor, possa ter um impacto negativo numa eventual terceira ou quarta temporada e piorar coisas que estavam funcionando, coisas que eram boas. Isso levanta nossas expectativas para uma eventual adaptação futura, saindo de Anéis de Poder e indo para outros contos que eles possam adaptar. O quanto isso impacta daqui para frente? Eu, particularmente, nem gosto tanto das mudanças que foram causadas. Então, esse seu questionamento da pressão do fã ser para cumprir a sua vontade, não para melhorar a obra, fica mais claro ainda para mim. Porque, por exemplo, na segunda temporada, a série tem um ritmo mais acelerado, a série apresenta mais batalha, ela tem núcleos mais, vamos botar entre aspas, mais ágeis, né, mais agitados de fato. Não achei que ficaram mais fluidos, talvez essa fosse a intenção, mas eu prefiro muito mais o ritmo da primeira temporada. Não que ele seja perfeito, a gente já falou bastante aqui, mas eu acredito que na tentativa de agradar o fã, inclusive a diminuição do protagonismo da Galadriel, ninguém me convence que não foi por isso, né? Para tentar agradar essa parcela dos fãs que não gostou da Galadriel guerreira, Galadriel líder, ela protagonista, ela sim impulsiva várias vezes,
ela tomando atitudes que eu também não acho condizentes, mas ela tomando a frente dessa história. Acredito que sim, tentaram mudar ali o rumo, editaram a segunda temporada, inclusive tem muitos episódios que parecem editados depois de prontos, eles foram reeditados, principalmente a presença do Elfo Negro, que estou chamando de Elfo Negro não por um estereótipo, mas é porque não faço questão de lembrar o nome dele, né? Então, o enredo dele total, toda ali a trama dele, ele, a mulher humana que tem lá o enredo romântico com ele, o menino adolescente que atua mal, todo aquele núcleo foi claramente encurtado depois da série pronta. Fica muito óbvio que está faltando algo ali. Então isso foi para quê? Para tentar agradar aqueles fãs. No final, funcionou, né? A gente tem um aumento significativo. A gente viu lá na primeira temporada que a série teve 38% de aprovação do público, né? A segunda temporada ela já apresenta 65% de aprovação. Óbvio, esse aumento de aprovação não é só daquele grupo de fãs que estavam criticando. Realmente, a série pode ter agradado mais o público geral, mas não deixa de ser também desse grupo, não deixa de ser um dos motivos. E aí isso para mim traz uma preocupação, porque se eu já não gostei do que tentaram fazer com uma temporada que estava em andamento e quase pronta, quem dirá o peso que isso pode ter numa terceira temporada que já vai nascer com o peso dessas críticas e com esse direcionamento de talvez ganhar dinheiro seja agradar o fã. E a gente tem inúmeros exemplos, tanto em literatura, em cinema, em jogos, em streaming, que é um tiro no pé. Tem chances de dar certo? Claro, é um fandom muito grande, mas tem grandes chances de ser um tiro no pé e ao agradar essa parcela dos fãs, que é uma parcela extremista, que faz tanto barulho que a gente acha que ela é a maioria, quando na verdade ela não é. E aí você agrada essa parcela barulhenta e perde um público geral que não está nem aí para os livros de Tolkien, um público geral que nasceu depois que O Senhor dos Anéis foi feito, sabe? E um público que talvez seja como eu, que gosta da obra, valoriza o autor, mas está muito preocupado com a série. Então a Amazon pode ganhar o apreço desse público que não vai justificar um lucro e perder a maior parte dos espectadores. Eu espero que isso não aconteça, claro, não estou com ansiedade lá a mil por causa da série, né? Mas eu estou sim ansioso. Quero saber como vão desenvolver o resto da história. Teve um gancho muito grande no final da segunda temporada. A gente tem os plot twists sendo revelados. Tem Galadriel tendo upgrade de personagem, né, encarnando a Galadriel que o pessoal queria ver. Tem a queda do orgulho dos elfos, a ruína dos anãos. Então, tudo ali está sendo colocado numa engrenagem que a gente sabe onde vai desembocar. Então, a gente fica curioso para saber como isso vai acontecer. Então, é algo que despertou a minha curiosidade. Então, eu quero saber como vai ficar, mas tenho esse medo, né, do que a crítica partidária dos fãs pode fazer com a liberdade criativa dos produtores da série, que já é um pouco limitada devido à questão que a gente falou dos direitos autorais. Importante mencionar que, na minha categoria de fã, talvez, às vezes, eu possa me fazer entender de que eu sou muito partidário de uma liberdade criativa irrestrita e que eu não gostaria de ver algo que eu gosto sendo adaptado com perfeição para dentro de uma obra. Não é bem verdade. Existem adaptações que eu acho maravilhosas, justamente por serem adaptações mais fiéis possíveis. E aqui eu vou citar uma adaptação japonesa, né, Rurouni Kenshin, ou Samurai X, como fica conhecido no Brasil. Tem ambos, todos os filmes da Netflix, que eu já citei inclusive no episódio anterior. E aí ele é uma adaptação extremamente fiel, extremamente bem construída dentro da obra original e que se predispõe a ser basicamente a mesma coisa da obra original. Então, isso gera em mim essa preocupação de que a terceira temporada venha a ser prejudicada por essa parcela menor, né, do fandom, essa parcela que não tem o interesse em construir algo positivo em cima, construir algo melhor em cima disso, pelo contrário, mas na manutenção do que eles querem, da maneira como eles querem, e que eu, que me sinto atraído a voltar para uma eventual terceira temporada, porque agora
aos 45 do segundo tempo, porque o Jonathan me comentou, os Anéis de Poder foram forjados, e a parte que eu realmente estava interessado é o nome da série, né? A ideia da série são os Anéis de Poder. Inclusive, aí foi um dos pontos de reclamação da primeira temporada, que os Anéis de Poder não foram forjados na primeira temporada. E eu tenho interesse de ver como que isso se desenrola agora. A corrupção, a ideia do Sauron utilizar um anel para dominar os reis anões, os reis humanos, a ideia da criação dos reis bruxos de Angmar, todo esse processo que vem a reboque da criação dos Anéis de Poder e a derrocada da Segunda e da Terceira Era, né? Então eu acabo sendo uma pessoa que fica receoso de que a série venha querer gerar modificações para agradar essa parcela do público e perca uma coisa que poderia ser boa para mim, que é uma liberdade criativa para criar uma coisa nova ou uma coisa boa em cima dessa ideia. Porque nós já mencionamos isso em episódios anteriores. Eu sei como a história acontece, eu já li o livro. Então, às vezes eu não quero, não existe uma necessidade tão grande de eu querer ver exatamente mais do mesmo ali em tela. Quero ver uma coisa boa, bem construída, bem colocada, que respeite o processo original, que tenha fortes inspirações, uma construção boa dentro do processo original, mas que possa me contar algo com a própria alma, com a própria identidade, ok? Então talvez seja esse meu grande receio para uma eventual terceira temporada. Bom, esperamos que a terceira temporada ela seja boa, de fato, que ela agrade os fãs também, que seja uma boa construção e que seja uma boa produção que justifique o seu orçamento. Deixa aí no comentário o que você acha sobre a primeira e a segunda temporadas da série, qual é a sua expectativa para a terceira temporada e o que você acha também sobre esse assunto. Até que ponto o fã ele tem o poder sobre uma obra? Será que a vontade do fã ela deve ser respeitada ou o fã em si deve ser respeitado enquanto um apreciador daquela obra? Siga a gente no @versãoestendida.podcast no Instagram. E como eu sempre faço questão de lembrar, aqui no Spotify tem uma aba de comentários. Você pode deixar o comentário sobre o tema que nós tratamos aqui, ou um comentário em geral sobre o podcast. É isso. Até o próximo episódio. Tchau, guys. Tchau, galera!